Tudo que vimos sobre desempenho, produtos, mercados, desejos e necessidades, conhecimento de sua empresa, de seu cliente, comunicação, relacionamento pessoal, criatividade, tudo será útil agora, na negociação. Porém, antes de nos aprofundarmos no tema, quero considerar com você alguns pontos importantes, para te dar uma noção do que está envolvido. Negociar sempre foi e será parte do nosso dia a dia desde sempre. Somente nós não tomamos a devida consciência disso. Por exemplo, quando éramos bebês, manifestávamos nossos desejos e necessidades por meio do choro ou por meio de um sorriso. Se não fôssemos atendidos em nossas necessidades, negociávamos usando o meio mais eficaz disponível, o choro. E somente utilizando esses meios nós fazíamos entender. Se nos atendiam, de imediato o choro cessava e tudo ficava bem. Ninguém gosta de um bebê chorando sem parar por perto, não é mesmo? Um acordo era firmado. Tanto o cliente quanto o fornecedor saíam satisfeitos. Hoje não é muito diferente. Quando resolvemos divergências sobre um assunto, quando queremos obter um acordo sobre algo, comprando ou vendendo um carro, por exemplo, são inúmeras as situações envolvendo negociação. A vantagem é que, na maioria dessas negociações, não sofremos com a pressão pelo resultado. Não temos um objetivo que nos é imposto e não teremos que prestar contas, não seremos remunerados por isso. Se ganharmos ou perdemos, não temos grandes problemas com isso. No entanto, existe um princípio em todas elas que precisa ser entendido e praticado. Seja a negociação do tipo que for, é preciso ter algum controle sobre ela e buscar um acordo onde ambas as partes sejam beneficiadas. Não deve existir uma posição de abuso, de se ganhar custe o que custar. Em negócios, isso deve ser evitado tendo sempre esse objetivo em mente. Todo esforço deverá ser no sentido de não ter um ganhador e um perdedor. Porque se isso acontecer, podemos ter certeza de uma coisa: ambos serão perdedores. Negócios não perduram quando uma situação de abuso acontece, não importa qual o lado da questão. As empresas existem para gerar lucro e bons profissionais sabem disso e entendem isso muito bem. Porém, nesse processo existem vários fatores que farão o lado comprador tentar conseguir o máximo que puder obter. E você, amigo vendedor, amiga vendedora, precisarão saber como agir com base em tudo que já foi e ainda será visto. Por isso, siga esse conselho. Prepare-se muito bem sempre e veremos como a seguir. Dentre todas as competências que estudamos até aqui, posso afirmar que essa é a mais complexa, porque oferece alguns desafios que exigirão de você saber colocar em prática todas as demais competências estudadas. Por isso, desenvolver essa competência ou aprimorá-la dependerá muito do seu entendimento das demais, sendo essa a razão pela qual deixei para o final falarmos sobre negociação e o que está envolvido nela. Procure notar que ao negociar você precisará das outras competências para que essa seja exitosa. Um lembrete importante. Se tiver dificuldades em algum momento, volte e revise a competência associada ao ponto que está sendo considerado. Será bom lembrar para que você possa assimilar melhor. Durante uma negociação, devemos levar em consideração o que está envolvido e procuro mostrar isso nessa ilustração. Esses 3 fatores precisam ser contemplados: interesses, poder e relacionamento. Quando negociamos, nossos interesses precisam ser conquistados e levados em consideração.
Porém, existem também os interesses do cliente. Quais são e como nossa oferta poderá atender a eles? Como os interesses dele podem afetar a negociação? Como atender os interesses dele sem prejuízo aos nossos? Como conciliar os interesses? Veja como conhecer seu cliente é importante. Precisaremos de um ótimo relacionamento para conduzir a negociação num ambiente amigável. Nosso relacionamento é bom e amigável? Ou existe animosidade que precisará ser considerada? O que fazer diante disso? Até que ponto o relacionamento pessoal deverá ser usado sem prejuízo para as empresas que representam? Precisamos levar em conta que existe uma disputa por poder nesse momento. O poder que o cliente tem sobre nós e como ele o utilizará para que seus interesses sejam atendidos. Qual o nosso poder? Precisamos de poder para, não podendo atender a todas as suas exigências, buscar um ponto de equilíbrio para conseguir um acordo, para que não exista uma posição abusiva de ganhar a todo custo. O que podemos utilizar como forças a nosso favor? Quando nos preparamos para uma negociação que tem potencial de ser mais difícil, como cada um desses fatores podem nos ajudar? Devemos analisar cada um deles e nunca ir para uma negociação sem antes ver quais os pontos fortes e os pontos fracos, tanto os nossos quanto do nosso cliente, objetivando saber quais oportunidades ou riscos cada um deles oferece ao nosso objetivo da negociação. Assim você poderá utilizar essas informações para contemplar em seus planos argumentos que o ajudarão a lidar com alguma dificuldade que possa surgir. Consegue perceber como outras competências serão importantes? Conhecimento do cliente, da sua empresa, do mercado onde atua, como o processo envolvendo a comunicação está presente, o poder da informação, saber ouvir. Quando planejamos, é o momento que dedicamos para isso, ver tudo o que está envolvido. A seguir veremos como. Planejamento. Um profissional mostra ter essa competência quando reconhece a importância de se planejar para saber o que fazer para alcançar os seus objetivos. Elaborar um bom plano que contemple todos os passos necessários para isso. Considera tempos e movimentos, as etapas a serem cumpridas com um cronograma bem definido. Define tarefas, pessoas envolvidas. Antecipa-se a possíveis problemas que possam colocar em risco a negociação. Define ações para contornar esses problemas, esses riscos. Consegue mensurar e avaliar resultados obtidos e corrigir distorções para aprimorar o processo. Nada ajudará mais você numa negociação do que um bom plano. Ir para ela sem ter dedicado tempo na elaboração dele é a mesma coisa que ir para a guerra sem estar devidamente preparado. As chances de perder são enormes. Acredite nisso. Então, para te ajudar a saber como e o que fazer, vamos ver em detalhes o que está envolvido no planejamento de vendas, com o objetivo de se preparar para uma negociação. Como ele deve ser devidamente pensado e organizado. Começando pelo começo. Ninguém vai a lugar algum sem antes saber qual é o seu objetivo. Então, a primeira coisa que você precisa estabelecer claramente é o seu objetivo, o que você pretende alcançar, para planejar o que precisará ser feito, tendo em vista ele. Em vendas é a base de tudo. Seja você vendedor numa indústria, num distribuidor, num revendedor, ou mesmo em sua própria empresa como um vendedor empreendedor.
você deverá elaborar planos para saber como atingir os seus objetivos. Normalmente, no caso das empresas, elas já têm suas metas estabelecidas em seus planos anuais. E o que fazem é distribuir essas metas entre seus vendedores. Por exemplo, o plano da empresa contempla vender em valor 100 milhões em um ano, significando crescer 10% em relação ao ano anterior. Você receberá um objetivo anual dividido em meses, que será o seu objetivo. É com base nele que você irá planejar suas vendas aos seus clientes. Precisará sentar para verificar como conseguirá atingir esses objetivos. Afinal, a sua remuneração depende disso, você será avaliado por isso e sua empresa também depende disto. Então, a primeira coisa a ser feita, dependendo do produto e da negociação, para obter uma melhor visualização do que precisará fazer, comece por distribuir seu objetivo entre seus clientes, para determinar quanto você precisará vender a cada um deles, em quantidades ou valores. Dessa forma, você vai dimensionar o tamanho do esforço que terá que ser empreendido, definir os riscos, onde focar os maiores esforços e definir um plano de ação para cada um deles. Saber se os clientes existentes conseguirão absorver tudo ou se precisará abrir novos clientes. Produtos novos vão compor o objetivo para te ajudar a conquistar esse crescimento estabelecido? Será fácil vendê-los aos seus clientes? Terá apoio de propaganda ou promoções? Você precisará contemplar, ver isso, como será feito. E para isso, nada melhor do que trabalhar com números, pois com base em números que a empresa estabeleceu esses objetivos para você, seja pelo histórico já conhecido, seja pelas projeções baseadas em pesquisas. Atualmente, encontrar dados estatísticos de vendas dos clientes não é um problema, pois normalmente as empresas têm sistemas de informática que possuem esses dados armazenados. Você poderá facilmente coletá-los em diversos formatos de relatórios. No entanto, o número puro não explicará os porquês da sua existência e caberá ao vendedor, caberá a você, com base em seus registros pessoais, analisar e explicar os mesmos. Você poderá utilizar um relatório que lhe dê a participação percentual da venda de cada cliente por produto, conforme esse que eu estou mostrando aqui na tela. É um ranking dos clientes por produtos. Com base nele, você poderá distribuir as quantidades de cada produto para cada cliente. Com base nele, você poderá distribuir as quantidades de cada produto para cada cliente e, posteriormente, fazer os ajustes que considerar necessários com base nas análises que fizer. Uma forma para fazer uma boa análise das vendas é tê-las em gráficos, que contenham a série de dados mensais da venda de um determinado produto, mostrando os valores ou as suas quantidades vendidas. Quando isso é colocado num gráfico, formarão picos e vales que precisarão ser entendidos. Normalmente, esses efeitos de picos ocorrem devido a alguma ação promocional associada a datas especiais ou sazonalidade que podem ocorrer exclusivamente no cliente e não ser um evento de mercado, como ocorre em épocas do Natal, Páscoa, etc., quando as vendas crescem no mercado como um todo. Com base nessa análise histórica, você poderá definir essa quantidade e também os valores que vai oferecer a cada um dos seus clientes, e não terá dificuldades para justificá-los. Se estiver iniciando um cliente novo, ainda assim precisará buscar nos números da empresa as razões que o justificam, nos planos da empresa e nas pesquisas que fundamentaram os planos. Com esses números definidos, precisará ver como fará isso acontecer, qual o tamanho do esforço que terá que empreender
e quais os recursos serão necessários e em que tempo terá de agir. Tudo isso vai te ajudar a também levar argumentos para o seu cliente na hora da negociação. Com base nas análises feitas, já estará em condições de atender 4 coisas importantes que todo planejamento contempla. Ser específico quanto ao objetivo, o que preciso fazer, quando, em que tempo e quem fará o quê. Lembre-se, não importa o tipo de produto. Um produto, um serviço, uma ideia, tudo precisa de planejamento para ser vendido. Mas sempre que possível utilizar números, especialmente em valores, será algo importante. Pois em falando de negócios, o que realmente interessa é quanto vou ganhar ou lucrar com isso. Por isso, em seus planos, sempre que possível, considere a utilização deles como parte dos seus argumentos de vendas. Tenha sempre essa resposta. Você irá ganhar, lucrar com isso. Vamos nos aprofundar um pouco mais para entender melhor o que deve ser feito. Qual o objetivo principal? O que eu obrigatoriamente preciso obter para alcançar esse objetivo? Quando falo em condição mandatória, quero dizer que você deverá isolar aquilo que é mais importante para você, que sem isso existe um risco muito grande de não atingir o objetivo planejado. Dependendo do tipo de negócio envolvido, poderá ser o valor final que se espera obter ou uma determinada quantidade que precisa ser vendida para a obtenção do valor necessário. Para entender melhor, pensemos por um momento numa situação onde um vendedor tem um objetivo dividido em vários itens e que a soma dos valores desses itens representa o valor que ele deve atingir no final do mês. Ao planejar suas vendas, ele divide proporcionalmente todos os itens entre os seus clientes. O que aconteceria com seu objetivo total se um determinado e importante cliente não fechar uma negociação nesse mês? Em resposta a essa pergunta, o que eu preciso obter? Qual seria a resposta? Nesse caso, a resposta seria: não posso deixar de fechar, especialmente com esse cliente, pois se eu não fechar com ele, ficarei longe de alcançar o meu objetivo total e talvez não consiga compensar com os demais clientes. O que fazer para garantir que esse cliente não fique de fora? Qual seria um plano B para garantir que, mesmo não fechando com um ou outro cliente, o prejuízo não seja tão significativo? Nesse caso, estamos falando de uma análise de riscos e, com base nela, devemos definir o que fazer. Ao sentar-se para planejar, procure fazer isso. Olhe para o seu objetivo maior, aquele que a empresa espere que você realize. Procure enxergar nele onde estão os principais desafios. Se for o caso, quebre ele em partes menores, dividindo entre os clientes para ter uma visão dos riscos que encontrará e definir o que fazer em cada um deles. Procure, durante o processo, verificar cada uma das engrenagens da negociação, os fatores considerados, interesses envolvidos, os seus e os deles, como está o relacionamento, quais são as suas forças, suas fraquezas, as suas e a deles. O próximo tópico será de ajuda para isso. Vamos ver.